Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo discorrendo sobre Apocalipse. Já estamos no capítulo 20. E quem não assistiu os vídeos anteriores, vai lá. É uma série aí já de mais de 30 vídeos e que vai ajudar a trazer compreensão para a sua vida e que não sirva só para você olhar e parar, mas que você tenha o desejo, a vontade, que isso venha despertar você para conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. Eu que isso aqui só é um incentivo, porque a palavra de Deus você tem que buscar, conhecer ela em toda a plenitude que a palavra revela, porque nós conhecemos Deus pela palavra de Deus. Nós não conseguimos conhecer Deus na plenitude dele, mas na plenitude que nos é revelada na palavra de Deus, isso é uma obrigação nós cristãos conhecermos. E lá no capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal da besta, nem na mão, e viveram ou reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, até a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Amém. Sempre eu tenho repetido e a gente precisa repetir. A primeira coisa que a gente tem que buscar é a gente conhecermos o texto, olharmos as informações que o texto nos revela. E aqui a gente vê no início que o dragão é preso, né? Mas vamos deixar essa parte do dragão quando nós estivermos já em uma ministração a partir do verso 7, né? Que aí a gente pega a personagem do dragão por completo, que é o diabo, é Satanás, né? Então vamos fazer aqui as nossas observações a partir do verso 4. A primeira informação que a gente viu aqui a partir do verso 4 é que houve tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, né? Então, essa é uma informação que muitas vezes ela não é bem compreendida no meio evangélico, no meio cristão em si. De que se trata esse julgamento? Esse julgamento aqui não se trata de julgar almas, não trata de julgar pecado, de julgar pessoas. Porque o julgamento da alma, dos pecados das pessoas, ele acontece lá já no mesmo capítulo 20 aqui, na abertura dos livros, e as pessoas são julgadas pelo que está escrito no livro, né? Então isso é automático. E a igreja, ela já está com Cristo, ela já recebeu, foi levada para o céu para receber galardão, para as bodas do Cordeiro receber galardão. Então não há julgamento de pecado na igreja. A igreja não tem pecado, porque a igreja está em Cristo, e quem está em Cristo, não há pecado nele. A gente vai lá, vamos lá no capítulo 8 de Romanos e lê, e relê, e estuda as informações que tem ali no capítulo romano, o capítulo ali 8 de Romanos, que você vai compreender que a igreja o salvo, não existe pecado no salvo, então não há julgamento para o salvo. O julgamento para o salvo vai ser para receber galardão. Então aí sim haverá um julgamento para receber galardão. Isso a gente vai, quando a gente estiver no
capítulo 21, que a gente vai fazer uma reflexão sobre esse galardão, né? Mas, então, esse julgamento aqui é aquilo que Jesus prometeu aos apóstolos, que quando da regeneração do Filho do Homem, né, que ele vier, na sua regeneração, então que os 12 discípulos, eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente precisa conhecer o Antigo Testamento, porque conhecendo o Antigo Testamento, a gente tem conhecimento de Deus, porque mesmo a aliança que nós temos com Cristo, a escritura da nossa aliança com Cristo, que é a nova eterna aliança, é os evangelhos, mas nós precisamos conhecer o Antigo Testamento para conhecer a Deus e conhecer como Ele age, né? Então, quando Deus ele pega a nação de Israel, tira ali do Egito e leva para Canaã, ali ele instituiu o governo de seu povo ali por meio de juízes. Então tinha os juízes, que eram os anciãos das tribos, né, ali, que eles julgavam a nação. E dessa forma, que é esse julgamento aqui também, as pessoas que foi dado o poder de julgar, que julgar é administrar. Então o que nós vamos ter no reino milenar de Jesus Cristo? Jesus Cristo vai vir, vai tomar o seu reino, né, vai tomar todo o reino de volta, porque é dele, e ele vai reinar por 1000 anos. Ele é rei e Deus, né? Deus e rei. E a palavra de Deus nos deixa claro que Davi vai estar reinando com ele ali em Jerusalém, né? Então Davi vai estar reinando sobre Israel, mas sobre cada uma das tribos vai estar cada um dos discípulos julgando. Esse julgamento que se trata aqui, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, são os apóstolos que vão estar julgando as 12 tribos de Israel. E isso é promessa de Jesus Cristo, está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos, se eu não me engano, o Evangelho de Mateus é o capítulo 19, logo depois do encontro do jovem rico com Jesus Cristo, que os apóstolos ali, eles diz para Jesus Cristo que Jesus Cristo diz para eles que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, né? E eles dizem para Jesus Cristo, e eles, o que eles vão ganhar? Que estava seguindo a Jesus. Então Jesus faz essa promessa que no tempo da geração o tempo que Jesus voltar, que ele vai regenerar todas as coisas. Então os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. E Paulo, quando fala que nós vamos julgar os anjos, né, ele está falando também nesse julgamento. Então não tem dúvida que a igreja não desce com Jesus Cristo para ficar acampada o tempo todo lá no arraial dos santos sem fazer nada. A igreja vai ter sua função também em todas as nações, porque no reino milenário as nações vão crescer. Vai ter uma população muito grande, tanto que no tempo que o diabo é solto, ele vai reunir pessoas como a areia do mar. Isso a gente vai ver depois quando a gente estiver lá. Então esse julgar aqui é um governo, uma administração que os apóstolos vão sentar no trono que Jesus vai dar para eles, vai julgar as 12 tribos de Israel. E nós que somos gentios vamos ter nossas funções entre as nações, não tenha dúvida que todos nós vamos ter a nossa função. E aí diz, e vi as almas daqueles que foram julgados pelo testemunho, que foram degolados, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente vê também no início do reino milenar de Jesus Cristo, que os que morreram
pela espada do anticristo, né, que foram degolados, eles vão reviver, né? E aí, aqui há um questionamento, e aí é onde os pós-tribulacionistas quer dizer que a igreja vai estar na grande tribulação, porque logo em seguida no verso 5 diz: mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se completaram. Esta é a primeira ressurreição. Então diz: se é a primeira ressurreição, então não vai ter a ressurreição dos mortos, não vai ter o arrebatamento da igreja antes de Jesus voltar. Só que eles não olham que aqui está dizendo que os únicos a ser ressuscitados aqui são os que foram degolados na grande tribulação. Então os outros mortos não vão reviver. Então a igreja não pode estar aqui. Por quê? Primeiro, porque quando temos que compreender a primeira ressurreição. Quando fala na primeira ressurreição, está falando em 3 etapas, porque a primeira ressurreição é a ressurreição em Cristo. Isso nós temos que compreender. Eu já falei algumas vezes, agora nós vamos buscar isso mais a fundo. A primeira ressurreição é a ressurreição em Cristo, a ressurreição do salvo, porque os outros depois não vão mais ressuscitar em Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho, deixa eu procurar aqui, não sei se eu perdi. João. Sim, está aqui. Tinha marcado e tinha esquecido, não tinha visto a fitinha aqui, estava escondidinha. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 51, no capítulo 27, verso 51, diz: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele de quem? De Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, aqui nós estamos vendo que houve já uma ressurreição ali na morte de Jesus Cristo. Muitos ressuscitaram, isso muitos santos ressuscitaram. Quem são esses que ressuscitaram? Os santos, hebreus, israelitas, que eram justos e morreram antes de Cristo, mas com a morte e ressurreição de Cristo, eles ressuscitaram em Cristo. Então ali começou a ressurreição, a primeira ressurreição com a ressurreição em Cristo. Então a primeira etapa, porque se nós cremos que a única ressurreição é aquela que diz lá a primeira ressurreição do capítulo 20, então nós temos que rasgar, tirar essa página aqui do capítulo 27 de Mateus e jogar fora, porque aqui já houve uma ressurreição. Então lá, se nós olhar só uma etapa, a ressurreição como uma etapa, então a Bíblia está entrando em contradição. E a Bíblia, não existe contradição na Bíblia, porque é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E quando há uma contradição, não está na Bíblia, está em nós temos que rever o nosso linha de pensamento, de raciocínio, rever nosso conhecimento, porque o errado somos nós, e não a palavra de Deus, porque na palavra de Deus não há contradição, ela é perfeita e exata. Então houve já uma primeira ressurreição, quando da morte de Jesus Cristo, e não tem como negar isso, porque está no Evangelho, está aqui, a não ser que rasgue os evangelhos e fique só com o Apocalipse. Então, para as pessoas que dizem que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, tem que rasgar o Evangelho de Mateus e jogar fora. Porque não adianta rasgar só uma página, tem que rasgar tudo e jogar fora. E crer só no Apocalipse. Então nós temos de aprender a fazer essas conexões bíblicas e olhar e ter a visão correta da revelação de Deus, das profecias bíblicas, da revelação de Deus. E aí quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, né?
versos 51 e 52 diz assim: e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que acontece aqui? Aqui está trazendo a ressurreição dos mortos. É aquela ressurreição lá de Mateus? Não, aqui já é outra etapa da ressurreição, porque aquela ressurreição lá já aconteceu. É a ressurreição lá do capítulo 20 de Apocalipse? Não, porque aqui está dizendo dos mortos e de nós vivos, e lá no Apocalipse trata simplesmente só dos que morreram, que vão ressuscitar. Os que morreram é degolado, os outros que morreram não vão ressuscitar, os vivos não vai acontecer nada com os vivos, então não pode tratar da mesma coisa, viu? E vamos ver o que diz também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15 diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Olha, Paulo está dizendo aqui que ele está dizendo pela palavra do Senhor. Paulo não está dizendo pela palavra dele. Nós temos que entender uma coisa: Paulo, ele não seguiu Jesus Cristo no tempo do ministério terreno de Jesus Cristo. Paulo veio conhecer Jesus Cristo depois da ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo apareceu para ele, e Paulo não recebeu o evangelho dos apóstolos. Foi o próprio Jesus Cristo que deu a Paulo o evangelho. Isso é bem claro lá em Gálatas capítulo 1. Então toda a revelação de Paulo foi dada por Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é a palavra dele, é a palavra do Senhor, que foi o Senhor que deu para ele. Portanto, Paulo diz que a palavra dele, o ensino dele é evangelho também, porque foi o próprio Jesus Cristo que deu a Paulo, porque Jesus Cristo enviou Paulo a pregar aos gentios, que somos nós, e Jesus Cristo não ia enviar e não dá o conhecimento que Paulo precisava. Então Jesus Cristo, ele passou pessoalmente todo o conhecimento que Paulo precisava para poder pregar aos gentios. E nós somos resultado dessa obra de Paulo aos gentios. Então, continuando diz, dize-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os mortos, os que dormem. Olha aqui está falando dos vivos e dos mortos. Está falando lá de Mateus? Não, lá em Mateus só ressuscitou os mortos. No dia de Jesus só ressuscitou os mortos. Está falando lá de Apocalipse capítulo 20? Não, lá em Apocalipse capítulo 20 só vai ressuscitar ali, reviver os que morreram e foram degolados, os que morreram degolados pelo anticristo. Os outros mortos não ressuscitarão. E não fala dos vivos, não tem vivo lá. Aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante, fala dos mortos e dos vivos. E aqui, em 1 Tessalonicenses também, fala dos mortos e dos vivos. De nós, os que estiveram vivos, não vamos preceder os mortos, os que morreram. Então não está falando da mesma etapa de Mateus e nem da mesma etapa de Apocalipse capítulo 20. Aqui é uma outra etapa. Então a ressurreição dos mortos, ela vai acontecer em 3 etapas. Ela vai acontecer lá ela aconteceu já em Mateus capítulo 27, e vai acontecer a ressurreição trazida aqui por Paulo pela palavra do Senhor, né, que em 1 Coríntios e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque aqui se trata dos vivos e dos mortos. Porque os mortos vão ressuscitar, e os vivos vão ter seu corpo transformado e vão ser levados aos ares ao encontro do Senhor. Então esse é o momento do arrebatamento da igreja. Essa aqui é a segunda parte da primeira ressurreição.
E diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos céus, encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha, aqui, primeiro, uma coisa que nós temos que notar aqui é porque Jesus deu essa palavra para Paulo para que nós sejamos consolados na morte, porque os nossos parentes que estão em Cristo, muitos morreram já, e assim no passado, a igreja primitiva viu os seus morrerem, e Jesus nada de voltar. Então essa é uma palavra de consolo. Paulo está dizendo: consolai-os com essa palavra, é a palavra que o Senhor deu a ele, e a palavra do Senhor Jesus, ela se cumpre, passar os céus e a terra, mas a palavra dele não deixa de cumprir, se cumprirá. Outra coisa que nós temos de compreender aqui é a questão da trombeta. Quando nós olhamos aqui no verso 16, diz: e com voz de arcanjos e com trombeta de Deus. E aí o pessoal faz uma confusão quando olha para Apocalipse. Isso, para compreender isso, não precisa ser teólogo, não precisa ser formado, ter doutorado em escatologia. Basta você olhar as informações, porque olhando as informações você entende. Então, quando se diz lá em Apocalipse o toque das trombetas, está referindo ali é a trombeta de anjo, foi dado para anjo que está tocando as trombetas. Então não é a trombeta de Deus. No toque da última trombeta, da sétima trombeta, né, que eles falam que é a última, então que é ali que tem que haver ali a ressurreição e o arrebatamento, porque ali encerra também o Apocalipse. Depois começa outra narrativa, porque ali chega o tempo de julgar os mortos. Capítulo 11 de Apocalipse e capítulo 20 trata das mesmas coisas. Porque no capítulo 11 chega o tempo de julgar os mortos, no capítulo 20 também há o julgamento dos mortos. Ali no capítulo 11 é o tempo que Jesus ele passa a reinar, né? Toma o seu poder, passa a reinar, toma todos os reinos da terra, passa a ser dele. E capítulo 20 de Apocalipse, Jesus inicia seu reino milenar por 1000 anos. Então se trata da mesma coisa, mas aí o pessoal confunde quando a questão do toque das trombetas. A última trombeta é a sétima trombeta. Não! Aqui está dizendo em trombeta de Deus, não é trombeta de anjo. Lá é trombeta de anjo. A trombeta de anjo é trombeta de julgamento. A trombeta de anjo não é trombeta para a ressurreição, para a salvação, não é trombeta para a vida, é trombeta da ira. As 7 trombetas tocadas pelos anjos é momento de derramamento da ira de Deus sobre o mundo ímpio. Então o toque dessas trombetas não é para as pessoas ressuscitar, não é para a vida, mas para a morte, para a destruição. Os toques da trombeta dos anjos não vai ressuscitar ninguém, não vai trazer vida para ninguém, mas sim o toque da trombeta de Deus, né? Então, e com a trombeta de Deus, lá são dados 7 trombetas, são as 7 trombetas, são 7 trombetas de Apocalipse, da ira de Deus, são trombetas em plural, são as 7 trombetas. Aqui é a trombeta de Deus. Então é uma única trombeta, é a trombeta da vida, porque Deus é vida. Então aqui é o momento que a trombeta de Deus é tocada, e os que morreram em Cristo ressuscitarão um corpo glorificado, e nós, que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e seremos levados aos ares, ao encontro do Senhor. Então isso tem que estar bem claro, porque são as 3 etapas da primeira ressurreição em Cristo. Então quando está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4, que os que foram morreram degolados pelo anticristo, eles vão reviver, são os únicos que vão reviver. Não vai ter nenhuma ação de vivos. Os vivos, não vai acontecer nada com os vivos.
porque ali ainda há vivos, porque Israel foi, Jerusalém, Israel foi sim salvo da espada. Então Jesus volta para tratar com Israel, e ainda há nações, porque o que foram mortos ali pela espada que sai da boca de Jesus Cristo foram os que estavam guerreando, os que estavam na guerra ali, os que estavam acompanhando o anticristo na guerra contra o Senhor. Então ainda existe nações ainda ali, mulheres, crianças e também pessoas que não acompanharam o anticristo na guerra. Isso a gente vai ver no outro vídeo. Mas não aconteceram nada com eles, eles não foram, os seus corpos não foram transformados. Se tratou unicamente da ressurreição aqui dos que morreram pelo anticristo. Então, se nós pensar que a primeira ressurreição é só essa etapa aqui de Apocalipse capítulo 20, então nós podemos rasgar o livro de Mateus, jogar fora, podemos rasgar o livro de 1 Coríntios, jogar fora, podemos rasgar o livro de 1 Tessalonicenses e jogar fora, porque nós estamos desacreditando tudo isso. Porque primeiro Mateus houve claramente a ressurreição, ali iniciou a primeira ressurreição. Então não podemos dizer que a primeira ressurreição é unicamente a que acontece no capítulo 20. E quando se trata da ressurreição de 1 Coríntios capítulo 15 e de 1 Tessalonicenses capítulo 4, está falando em ressurreição dos mortos e transformação dos vivos, o que não acontece lá no capítulo 20 de Apocalipse. Então não trata da mesma coisa. Isso nós clareia o nosso entendimento que a ressurreição ela acontece em 3 etapas. Já aconteceu a primeira etapa da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo, ali no capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 50 ali. E aí vai acontecer a outra ressurreição dos corpos, com os vivos que estiver vivo em Cristo, tendo o seu corpo transformado, que é o que o Senhor, que foi quem disse foi o Senhor para Paulo, isso foi o Senhor, passou para Paulo pela palavra do Senhor. Então vai acontecer. E vai terminar a primeira etapa da a primeira ressurreição com a terceira etapa lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 4. Então essa é a primeira ressurreição em Cristo, essa é a ressurreição em Cristo. Porque a segunda ressurreição já não é mais em Cristo. A segunda ressurreição está a partir do verso 11, né? Que acontece, que é o julgamento, né? E então ali o mar dá os seus mortos, o inferno dá seus mortos, então a morte dá seus mortos. Então a pessoa não ressuscita mais em Cristo. As pessoas, a segunda ressurreição, que é ali diante do trono branco, as pessoas ressuscitam não mais em Cristo, porque quem vai dar às pessoas é o mar, é a morte, é o inferno, que vão dar às pessoas. Então não é mais ressurreição em Cristo, porque aquele que ressuscita em Cristo ressuscita para a vida eterna, porque Cristo é vida, e vida eterna e vida abundante, e Cristo é santo. Se alguém ressuscitar em Cristo, ele viverá para sempre. Então todos que ressuscitam em Cristo vivem para sempre. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição em Cristo. Vive para sempre, não morre mais, porque vai viver para sempre com Ele, porque Ele é vida, ressuscitou nele, porque nós somos criados nele, por Ele e para Ele, e agora Ele nos ressuscita para a vida eterna os que morreram. E os que não morreram terão um corpo transformado, glorificado e levado aos lares de encontro dele, porque esse é o momento que a igreja vai levada para os céus, para a borda do Cordeiro. Então a igreja não passará aqui a grande tribulação. E erra quem pensa e prega que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, porque se pregar que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, que ela vai estar aqui até Jesus voltar, que a ressurreição essa que acontece aqui no capítulo 20 de Apocalipse, então está rasgando o livro de Mateus, o livro de 1 Tessalonicenses e o livro de 1 Coríntios. E olha que Mateus é o Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, e olha que os ensinos de Paulo foi dado pelo Senhor.
o Senhor é Jesus Cristo. Então, quando a pessoa pensa que a igreja ensina que a igreja não vai estar, que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, está criando um problema muito sério no entendimento da palavra de Deus. Está desacreditando o ensino do Evangelho, o ensino da palavra de Deus. E a palavra que o próprio Deus deu, o próprio Cristo deu, que Cristo é Deus. Então, que você tenha nesse sentimento essa fé, que Cristo virá e nos levará. Nós não vamos estar aqui na grande tribulação, nós estamos passando nesse momento aí dessa pandemia, mas isso é ainda castigo de Deus sobre as nações, e quando vier realmente a ira de Deus, a grande tribulação, nós não estamos mais aqui, nós temos Jesus Cristo, nós somos levados para estar para sempre com Ele. Que Jesus te abençoe grandemente com entendimento, discernimento na sua vida, na sua casa, e que você seja muito abençoado por Deus, em nome de Jesus.